Em uma caverna, em algum lugar, a Luz da Guilda da Glória e outro grupo de aventureiros estão enfrentando uma besta mágica. Um deles leva um golpe na perna do ataque da besta, mas o padre o cura rapidinho, enquanto a maga congela o monstro. Então, o líder da Luz da Glória acaba com a besta usando sua espada mágica e tira onda de um dos membros da outra guilda, o Leonard, por ser muito lento. Mas o cara só ri dele. Por outro lado, o companheiro do Leonard não tá nada feliz, já que essa missão deveria ser um trampo conjunto entre as guildas. Antes que uma briga comece, Leonard leva seu parceiro para longe, satisfeito por terem derrotado o monstro sem problemas. Para quem derrotou a besta, a outra guilda devia agradecer por não terem deixado uma porrada de vagabundos como eles para trás. Depois disso, ele pega seu camarada chamado Filo, que não parece nada animado em estar ali. Um membro da outra guilda não consegue acreditar que o Filo ficou escondido atrás de uma pedra a luta inteira, então seu companheiro explica que ele é o doador de pontos. Leonard não consegue evitar de olhar para ele, mas não diz nada e só vai embora. Mais tarde, os membros da Luz da Glória celebram seu guerreiro. O Bobson nota que a guilda cresceu bastante e o Padre Cal concorda com ele. Enquanto isso, a maga Dorothy se pergunta se existe alguma guilda por aí que consiga competir com eles. De acordo com o líder deles, o Claude, a Luz da Glória é a guilda mais forte em termos de tamanho e nível. De qualquer forma, ele tá curioso para saber onde foi parar o Filo, só para ser lembrado pelos companheiros que foi ele quem pediu para que o Filo fosse fazer umas correrias. O Filo garante que pegou tudo o que precisava e também ajuda um cara a impedir uma pilha de caixas de cair. O homem fica agradecido, mas não entende por que o Filo deixa os companheiros tratarem ele como um carregador de recados. O cara tenta fazer ele entender que nunca vai se tornar um grande aventureiro se ficar assim, mas o Filo só se despede e sai correndo. Para ser sincero, o doador de pontos também tá ligado nisso. Quando o Filo se encontra com seus camaradas, o Claude pergunta por que ele demorou tanto para comprar a poção de cura. A Dorothy não fica tão surpresa, pensando que essa quantidade de trabalho era demais pro Filo. O doador de pontos quer dizer para os companheiros que eles deveriam fazer as tarefas na próxima vez, mas ele só fica quieto. Sem o Filo fazendo nada, o Claude pergunta sarcasticamente se ele não tá triste, enquanto a Dorothy lembra que eles deixaram ele escapar de levar o material do monstro de vez em quando. Revoltado, o Filo começa a se afastar, mas o Claude para dá um papel mostrando a lista de coisas que ele descontou do salário dele, além de informar que o grupo não foi bem naquela vez. Uma vez que o Filo se vai, a Dorothy fala sobre como o poder do doador de pontos é conveniente. A experiência ganha só por ter o Filo no grupo é mais que dobrada. E não só isso, mas a experiência amplificada pode ser distribuída livremente como o usuário quiser. Graças ao Filo, a Luz da Glória se tornou a guilda número 1 do país. No entanto, a Dorothy acredita que suas habilidades já são mais que suficientes. Dito isso, ela acha que tá na hora de respirar em um ar fresco. No quarto dele, o Filo checa sua janela de status enquanto pensa sobre a Dorothy, o Bobson e a experiência amplificada. Ele já tá na Luz da Glória há vários anos, mas seu nível não subiu nem um pouco. Os companheiros sempre mantêm ele para trás e atribuem a experiência extra para os caras que lutam melhor. Isso acontece porque ele não tem habilidades especiais, além da habilidade de distribuir e amplificar a experiência do grupo. Anos atrás, o Claude pediu pro Filo se juntar à Luz da Glória quando soube que o garoto ainda não tinha decidido qual guilda escolher, dizendo que eles seriam a maior e mais forte guilda do mundo. Agora, o Filo nem consegue mais ficar do lado deles. Quando ele vai ao escritório do Claude no dia seguinte, é informado pelo líder da guilda que eles não precisam mais dele. O Filo sabe que seu nível é definitivamente baixo, mas ele também sabe que contribuiu para a guilda com sua habilidade de compartilhar experiência. A Dorothy aponta que eles não precisam mais daquelas experiências, pois não tem ninguém que possa competir com eles. Eles já são os mais fortes. Além disso, a Luz da Glória só vê o Filo como um fardo, já que ele não pode fazer mais nada, enquanto todos os membros da guilda estão em alto nível. O Filo continua sendo o último e é nada mais que um empecilho. Mais uma vez, os membros da Luz da Glória lembram o Filo que ele não tem habilidades nenhuma além da capacidade de compartilhar experiência. Eles enfatizam que sua espada e mágica estão no nível das pessoas comuns e não têm certeza do que o garoto fará se um dia deixar aquele lugar. O Claude quer saber se o Filo tá bem com a decisão de mandá-lo embora, então o doador de pontos pergunta se eles têm certeza que querem que ele saia. Triste dizer, os membros da guilda apenas explodem em risadas. O Bobson enfatiza que o Filo não precisa perguntar se eles têm certeza sobre a decisão, porque eles querem que ele saia o quanto antes. Caminhando em direção ao Claude, o Filo pergunta se ele tem certeza que quer expulsá-lo.
Se ele recuperar a experiência que todos ganharam com a habilidade dele, eles serão muito afetados. É aí que o líder da guilda começa a ficar irritado, deixando claro para o garoto que eles não recompensam pessoas inúteis. Quando Philo tenta argumentar e esclarecer que a guilda não será a mesma sem ele, o Claude dá um soco nele por fazer muito barulho. O Claude quer que o Philo lembre que ele é só um aventureiro de nível 1, ele não vai dar ao doador de pontos uma indenização, mas vai deixá-lo ficar com uma espada longa. O Claude aconselha o Philo a tentar não morrer de fome, mas se um dia o garoto ficar sem grana, ele tem certeza que pode sempre pedir esmolas. Humilhado e magoado, o Philo pega a espada e diz aos membros da Luz da Glória que será a última vez que eles se veem. Então, ele recupera toda a experiência que emprestou e vai embora, enquanto sobe de nível. Quando era pequeno, o Philo viu um cara com uma cicatriz no rosto comendo carne de dragão em uma taverna. O homem falava sobre quão fresca era e que era comida gourmet para aventureiros. Assistindo o cara, o Philo não consegue evitar de salivar. Seu companheiro disse que um dia, se ele se tornasse um aventureiro, talvez tivesse a chance de comer carne de dragão também, então ele deveria dar o seu melhor no presente. O Philo acorda depois de ter um sonho, e ele continua subindo de nível enquanto prossegue sua jornada, sem saber quando isso vai parar. Bom, a experiência foi emprestada para quase todo mundo na guilda, e se a quantidade amplificada está sendo devolvida tudo de uma vez, então isso vai ser bem alto. Quando Philo checa sua janela de status, fica surpreso ao ver números de status absurdos. Para falar a verdade, nem mesmo o próprio comandante KN do país tem tanto assim. O Philo não consegue acreditar na quantidade de experiência amplificada que emprestou para seus antigos companheiros. Agora que está recebendo tudo de volta, ele se pergunta se pode experimentar todas as coisas que abriu mão por causa de sua fraqueza. Vamos ver, talvez o Philo consiga entrar na Ordem da Noite e subir de nível, mas se o objetivo dele é ganhar grana, não seria uma má ideia se tornar um aventureiro de primeira classe em uma guilda ou talvez começar sua própria guilda. Sim, ele pode fazer o que quiser. Enfim, talvez devesse começar com algo que está querendo fazer há um tempo. Depois de alguns minutos pensando, o doador de pontos decide comer um pouco de carne de dragão. Momentos depois, o Philo se dirige à Guilda Real dos Aventureiros. A recepcionista quer saber se é a primeira vez que ele está pedindo serviço de aventureiro, instruindo-o a preencher um formulário e perguntando que tipo de pedido ele está procurando. Quando o doador de pontos pergunta se tem alguma notícia sobre dragões, chama a atenção de alguns aventureiros. O Philo afirma que quer saber como é o gosto da carne de dragão. Um aventureiro veterano ri e admite que até um cara mais velho como ele está tendo dificuldade com dragões. Em outras palavras, não tem como um novato como o Philo lidar com aquelas bestas. Ele também está curioso se o Philo quer testar suas forças tão desesperadamente, mas antes que o doador de pontos possa se explicar, o cara declara que ele será o responsável por testar suas habilidades. Dito isso, o aventureiro veterano de repente parte para cima do Philo. A recepcionista fica em choque por ele estar testando os novatos de novo, mas o cara diz para ela não se meter. Ele então continua avançando em direção ao Philo, que vai desviando dos ataques. O veterano tira sarro do novato, dizendo que os dragões são várias vezes mais difíceis e rápidos que ele, só para ficar em choque quando Philo o derruba no chão. Não preciso nem dizer que ninguém esperava por isso. O aventureiro veterano não tem ideia de como o novato conseguiu vencê-lo. E assim como ele, quem está assistindo está bem confuso. A recepcionista tenta entender o que aconteceu, mas é interrompida pelo Philo, que pede desculpas por dar tanto trabalho para ela. Ele também lembra a recepcionista que estava perguntando sobre dragões. Segundo a mulher, tem uma estrada que vai para o norte depois que sai da cidade real. Tem relatos da aparição de um dragão na área montanhosa da região de Nautilus. Essa estrada é importante porque é por onde também passa um grupo de mercadores. Depois de confirmar que o destino dele é a montanha da região de Nautilus, o Philo agradece a recepcionista e sai rapidinho de lá, deixando a mulher sem reação. Então, o dispositivo de comunicação da guilda toca, e quando a recepcionista atende, o chamador pergunta onde está o Philo. A recepcionista conta que o menino foi para a área montanhosa de Nautilus por causa do pedido de dragão, e ainda revela que ele foi um ex-membro da Luz da Glória e que era muito forte e solitário. Correndo para fora, o Philo não consegue esperar para terminar a primeira missão. O mais importante é que ele está animado para comer um pouco de carne de dragão. Enquanto isso, o Bobson e o Cal comentam sobre a aventureira que recrutaram e como ela é boa para lutar. E não é que a mulher destrói facilmente o oponente numa disputa de espada? Na verdade, ela já derrotou o cara 5 vezes. No final, o cara desiste. Depois,
O Claude elogia a nova colega e se refere a ela como Senhorita Lunis, observando que ela não é conhecida como a Santa da Espada à toa. Enquanto o líder da guilda tá todo sorridente, a Dorothy, irritada, rói as unhas. Ela não tá gostando que o Claude tá sendo muito flertador, não gostando do jeito que ele trata a Lunis só porque ela é um pouco habilidosa. Alguém tá com ciúmes. Assim que a Lunis se afasta, o sorriso do Claude desaparece. Ele então se aproxima da Dorothy e informa que a Santa da Espada tá desconfiada da ausência do filho. Agora, o Claude tá só enganando a Lunis, dizendo que deixou o filho tirar uma folguinha, mas a mulher tá determinada a conhecer o filho, sempre perguntando quando pode conhecer o cara com a habilidade de compartilhar. O Claude nunca imaginou que a razão dela ter concordado em ser recrutada era porque ela estava interessada no doador de pontos. Ele sabe que essa desculpa não vai durar muito e não sabe o que fazer com esse problema. Primeiro de tudo, ele usou o dinheiro que era para ser usado pro filho pagar para trazer a Santa da Espada para onde eles estão. Ele tá pensando em fazer um movimento e trazer o garoto de volta, mas a Dorothy se recusa veementemente. Não tem como ela deixar o grupo passar por tudo isso por um pedaço de lixo inútil como o filho. Enquanto a Dorothy discute com o Claude, o Cal pergunta pro Bobson se ele já desafiou a Lunis. Acontece que o Bobson decidiu não fazer isso, admitindo que tá com um pressentimento ruim. É como se o corpo dele tivesse perdendo a energia, e ultimamente ele sente que o equipamento tá pesando muito para ele. Enquanto ele tá explicando isso, o Cal recebe uma ligação e descobre que o filho tá indo pro norte, pra montanha, para fazer um pedido de subjugação sozinho. Imediatamente, ele avisa o Claude e a Dorothy sobre isso. O Claude não consegue acreditar quão imprudente o filho é, mas ao mesmo tempo isso dá uma ideia para ele. Isso é o que eles vão contar para todo mundo, que o filho da Luz da Glória, que estava de férias, acreditou erroneamente que ele mesmo estava ficando mais forte à medida que a guilda dele se tornava mais poderosa. Ele aceitou imprudentemente um pedido de subjugação sozinho, mas, infelizmente, foi atacado por bandidos e morreu no campo. O Claude acredita que esse é o melhor cenário de todos, e assim como ele, a Dorothy está empolgada com essa oportunidade. Normalmente, as pessoas não tentam lidar com um pedido sozinhas. Ela tem certeza de que vão se dar bem com o filho, sugerindo que comecem a reunir algumas pessoas na hora. Concordando com a maga, o Claude anuncia que também vai, para garantir que o filho morra. Assim, a Dorothy decide ir junto com ele, e os dois partem atrás do filho. O Cal tem certeza de que o doador de pontos não vai ter chance de sobreviver. Sem perder tempo, o Claude sai com a Dorothy e alguns caras que são bons em brigas, sem saber que a Luni está assistindo tudo de uma janela perto da cordilheira. Um grupo de mercadores descobre que o dragão finalmente saiu para a rua. Um mercador se preocupa com a pilha de provisões, e se não conseguirem passar por aquela área, vão ter que dar a volta. Como se isso não bastasse, eles têm que se preparar para um atraso de 3 a 4 dias. Sem outra escolha, os mercadores decidem se preparar para o desvio. Eles podem ter que deixar parte da carga para trás e estão frustrados, já que sabem que dragões ficam por muito tempo. Embora um dos homens já tenha contatado a guilda, ele não tem certeza de que horas os aventureiros vão chegar. Para a surpresa dos mercadores, um jovem aventureiro passa correndo por eles, nada menos que o Filo, cuja animação está estampada no rosto. Os mercadores tentam parar ele e avisar sobre a situação do dragão, preocupados porque ele parece um aventureiro novato. Eles sabem que a guilda vai enviar uma equipe de subjugação, então avisam o garoto para evitar aquela estrada. Eu sou o aventureiro que recebeu o pedido de subjugação. No começo, os mercadores não sabem o que dizer, mas um deles coloca a mão no ombro do nosso garoto e pede para ele não ser precipitado. Mesmo que o Filo não consiga esperar para começar suas novas aventuras, o homem quer que ele entenda que dragões são muito difíceis e assustadores. Naturalmente, o Filo insiste que não é um novato, mas o mercador enfatiza que dragões são monstros que precisam de vários aventureiros experientes para serem derrotados. Para ele, é impossível um jovem como o Filo fazer isso sozinho. No entanto, a opinião do mercador muda quando ele nota o emblema da Luz da Glória no Filo, o que o leva a pensar que o doador de pontos é um aventureiro capaz. Ele pede desculpas por ter dito algo desrespeitoso só porque o Filo parece tão jovem. Como esperado, o Filo não dá bola para isso. Agora que isso está resolvido, o mercador informa ao Filo que as coisas que eles carregam têm um impacto significativo nas vidas das pessoas a quem vão entregar. Ele só pode implorar pro Filo matar o dragão, mas sabe que não precisa fazer isso. O Filo garante que vai se livrar da fera. Com isso, ele sai correndo para encontrar o dragão. Pouco depois, o Claude chega com o grupo dele.
O comerciante acha que eles são os companheiros do Filo e avisa o Claude sobre onde o aventureiro foi. Momentos depois, o Filo encontra o dragão vermelho, o monstro mais forte. Ele analisa a situação e pensa na próxima jogada, mas sem avisar, o dragão ataca com a cauda e manda ele para cima de uma árvore. Resultado: as costas do Filo ficam cobertas de lascas de madeira. Mas o dragão não para por aí, ele usa a cauda de novo para atacar o Filo, que já conseguiu se esquivar. O Filo percebe que a pressão do ataque do dragão foi insana, a ponto de deixar os dedos dele dormentes e chacoalhar ele até o fundo. Enquanto o dragão solta fogo, o Filo fica surpreso e, então, desvia do ataque do dragão, deixando a criatura confusa sobre onde ele foi. O dragão percebe tarde demais que o Filo pulou bem alto e, quando ele aterrissa em cima do dragão, ele se certifica de dar uma boa estocada com a espada. O Filo sabe que a espada dele não está afiada o suficiente para cortar as escamas duras do dragão, mas, com a força que ele tem, isso não importa. O que ele precisa fazer é empurrar para frente, e não demora muito para ele derrotar o dragão. Caraca! O Filo fica chocado por ter conseguido matar um dragão sozinho. Isso só significa que finalmente ele pode comer a carne de dragão que tanto queria. Mas, deixando isso de lado, ele não tem certeza se é uma boa ideia desmontar o dragão ali. Para a surpresa dele, o Claude e a Dorothy aparecem com o comerciante com quem ele tinha conversado antes. O mago revela que o novo recruta, o Santo da Espada, está procurando pelo Filo e pede para ele voltar com eles imediatamente. Quando o Filo recusa, o Claude avisa que os monstros podem eliminar todo o grupo de mercadores, e, por monstros, ele quer dizer o Claude e os capangas dele. Enquanto o Filo pesa a situação, a Dorothy nota o dragão vermelho morto atrás dele e fica curiosa se foi ele quem matou. Mas o Claude aposta que outro grupo cuidou disso primeiro. Seja como for, ele vai acabar com a aventura do Filo agora. Ele levanta a espada e tenta queimar o Filo, mas a lâmina é pesada e ele não consegue tirar o poder mágico dela. Puto, a Dorothy ataca com um frio do caramba. O Filo só sorri, já que a maga só conseguiu liberar uma magia bem básica. Um dos aventureiros que está segurando o outro comerciante começa a entrar em pânico, exigindo que o Claude explique o que está rolando. Ele não tem ideia do porquê o líder da guilda contou uma história diferente sobre o Filo, mas ele não consegue ouvir a resposta do Claude porque o nosso garoto dá um soco nele. O Filo tá irritado que o Claude tem até incitado os membros da guilda. Então, o Claude vem pra cima dele com a espada, e o Filo chuta a barriga do líder da guilda, fazendo ele recuar. O Filo não quer mais que o Claude se envolva com ele. Claro, ele planeja fazer o mesmo, vai esquecer a luz da glória. O Claude não consegue acreditar no que está acontecendo, mas sabendo que não tem nada que eles possam fazer agora, a Dorothy usa o pouco de magia que sobrou e cria uma distração para fugir com ele. Ela nem se importa com os aventureiros que se uniram a eles e simplesmente os abandona. Quando o Filo percebe que a Dorothy e o Claude correram, ele rapidamente confere os mercadores e pede desculpas pelo transtorno que causou. Por sorte, os homens não têm ferimentos sérios. Depois, o comerciante que o Filo fez amizade oferece para emprestar uma das carruagens deles para ele levar as partes do dragão para a cidade e vender. Embora dragões sejam uma grande ameaça, seus chifres e órgãos podem ser usados como remédio, as escamas como armadura, as garras como armas e, por último, a carne como uma iguaria valiosa. Tem até um ditado entre os aventureiros que diz que não há parte de um dragão que deve ser jogada fora. Aquela noite, os mercadores ajudam o Filo a desmontar o dragão e, para agradecer os homens, o Gifter decide compartilhar a carne dele. Sem perder tempo, eles fazem espetinhos de dragão e se reúnem em volta da fogueira. Por outro lado, o Claude tá cheio de raiva pensando no que rolou entre ele e o Filo. Mais tarde, o rei chama a luz da glória para o palácio. Tem algumas coisas que ele quer saber, começando pela exterminação do dragão na região do Nautilus. O rei descobriu que os mercadores de lá reclamaram que foram detidos pela luz da glória e por outros aventureiros, embora também tenha ouvido que foram liberados de repente depois. Você tem alguma explicação para isso? Pergunta Sua Majestade, ao que o Claude responde calmamente que isso é extremamente frustrante, já que todo mundo sabe que a Luz da Glória é a guilda mais renomada do país. O Claude afirma que alguém por aí está se passando por eles, acrescentando que um dos membros da guilda pode ter instigado um incidente envolvendo os mercadores. Ele enfatiza que o grupo dele não tem nada a ver com isso e diz que eles estiveram na sala do conselho por vários dias, mas todo mundo sabe que isso é uma mentira. Até os companheiros do Claude ficam impressionados que ele consegue mentir pro rei com uma cara séria. Bem, Sua Majestade acredita no que o Claude disse e está preocupado que haja pessoas fazendo mal e usando o nome da Luz da Glória. E ainda por cima,
o fato de que eles tiveram muitos pedidos fracassados ultimamente. O rei aponta que cuidar dos seguidores é o dever do líder da guilda, querendo que o Claude se lembre que negligência e excesso de confiança podem levar à ruína dele. Ao mesmo tempo, o rei deixa claro que eles devem chegar a uma conclusão sobre esse assunto rapidamente. A Luz da Glória será informada assim que o palácio receber alguma notícia, então eles devem ficar em alerta. Assim que o rei despede os aventureiros, o Claude jura que vai se vingar do Filo. Ele não sabe como o ponto Gifter melhorou em tão pouco tempo e só pode se perguntar como isso aconteceu. Ele não sabe que o Lumu está observando tudo. Ao mesmo tempo, o Filo pensa nas 100 moedas de ouro que ele recebeu como recompensa pelo dragão. Além disso, ele não sabia que o comerciante que ele ajudou, que se apresentou como seu Gonzales, tinha uma loja tão grande. Agora, enquanto o Filo olha ao redor, ele vê que eles têm de tudo, desde acessórios até remédios. Enquanto o comerciante traz alguns lanchinhos pro Filo, ele informa que o convidou para a loja para mostrar sua gratidão. Então, um cara entra na loja e anuncia que está procurando um aventureiro chamado Filo. Quando o ponto Gifter se apresenta, o homem pede desculpas pela grosseria e revela que ele é um membro da guarda real do reino. Ele tá lá para levar o Filo até o palácio porque o rei pediu uma audiência com ele. E ele também foi informado que uma recompensa foi dada ao garoto por ter matado o dragão em Nautilus sem nem pensar duas vezes. O Filo tenta recusar o convite, mas o Sr. Gonzales imediatamente cobre a boca dele, porque é desrespeitoso recusar uma recompensa do rei. Assustado, o Filo diz ao homem que ele vai com ele para o Salão do Trono. Mais tarde, um Filo nervoso é apresentado ao rei. Sua Majestade sorri ao ver o aventureiro que dizem ter matado o dragão, e o presenteador se ajoelha diante dele, dizendo que é uma honra conhecê-lo pela primeira vez. Para o rei, no entanto, não há necessidade de o Filo ser tão formal, afinal, ele matou o dragão que estava rondando Nautilus e protegeu a logística do país deles. Admitindo que também tiveram problemas com o dragão, o rei considera o Filo um herói. Dito isso, um herói merece uma recompensa. Então, o rei chama o mordomo Sebastian, que entrega ao Filo um saco de moedas de ouro. É compreensível que o presenteador esteja relutante em aceitar tanto dinheiro, mas o rei não tem a intenção de deixar o cara voltar para casa de mãos vazias. Honestamente, o rei quer dar uma das terras dele pro Filo também. Ele quer saber se o aventureiro está interessado em se tornar um lorde, mas o Filo recusa educadamente. Mesmo que ele recebesse um território de repente, ele sabe que não conseguiria administrar. Em vez de ter uma terra para viver, o Filo prefere sair, andar por aí, ver as coisas com os próprios olhos e ganhar alguma experiência. O rei acha uma pena que o Filo não aceite um território, mas não vai forçar o presenteador a aceitar seu presente. Sua Majestade apenas promete ajudar o Filo se ele precisar de qualquer coisa, e o aventureiro pode considerar isso como sua segunda recompensa. Agradecendo o Filo pelo tempo dele, o rei ordena que o capitão o acompanhe até o portão. Ele acha engraçado ter sido deixado de lado, admitindo que está realmente curioso sobre a habilidade de compartilhar experiências do Filo. Fora, o Filo pensa sobre o astuto rei. Ele também está em descrença por ter recebido uma quantia enorme de dinheiro, que pode usar para comprar o que quiser. A primeira coisa que lhe vem à mente é comprar novos equipamentos, sabendo que as pessoas não vão confiar nele como aventureiro se ele não estiver bem equipado. Com isso em mente, o Filo decide voltar para a loja do Sr. Gonzales, mas de repente, uma moça alegre chama sua atenção e o abraça. A Lunas está radiante por finalmente conhecer o Filo, dizendo que a guilda ficava dizendo a ela que ele estava de férias. Ela admite ao Filo que se juntou à Luz da Glória só para poder conhecê-lo, expressando quão feliz está e não se importando se outras pessoas estão vendo. O Filo sabe que o nome da moça é Lunas, e a Santa da Espada confirma isso, dizendo que ela costumava ser uma aventureira top numa grande guilda de outro lugar. Enfim, a Lunas sempre respeitou o Filo de todo o coração. O aventureiro abriu mão de sua experiência e se dedicou à guilda, e isso é o que se chama de sacrifício. Não é algo que se possa fazer facilmente. Neste ponto, a Lunas está totalmente fissurada no Filo, porque tudo que a Luz da Glória conquistou se deve aos esforços dele nas sombras. É aí que o Filo interrompe a Lunas para dizer que ele saiu da guilda, corrigindo-se rapidamente dizendo que, na verdade, foi forçado a sair. Segundo ele, a guilda aparentemente não precisa de pessoas com habilidades inúteis como ele, porque já ganharam experiência suficiente. Mas antes de sair, ele também deu um aviso amigável. No momento, o Filo está trabalhando como um aventureiro freelancer. Há tantas coisas que ele sempre quis fazer, mas ele também quer ir solo, no seu próprio ritmo.
Percebendo que o Filo não pertence a nenhuma guilda agora, Alunas pega as mãos dele e afirma que não tem apego a uma guilda que não tem ele. Senhor Filo, por favor, forme um grupo comigo, exclama a Santa da Espada, e o presenteador só pode olhar para ela. Mais tarde, Alunas informa ao Claude que está saindo da Luz da Glória. Isso deixa o líder da guilda furioso, já que ele pagou uma boa grana para ter ela lá, dizendo que o que aconteceu no Palácio do Rei foi um absurdo total. Mas não é só isso. Você vê, não há nada que Alunas deseje de uma guilda sem o Filo. A Santa da Espada pede desculpas por não ter avisado Claude disso antes, prometendo que devolverá o depósito que foi dado na época da assinatura do contrato. Depois de dizer o que pensa, Alunas se vira para sair. O Claude tenta desesperadamente detê-la, mas a moça não dá a mínima. Além disso, o líder da guilda não pode acreditar que isso esteja acontecendo só por causa de um amplificador. Para piorar, o Cal corre para o escritório do Claude para avisá-lo sobre a situação lá embaixo. Acontece que os aventureiros estão se recusando a fazer mais missões perigosas. Eles lembram do Claude dizendo que seriam tão fortes quanto quisessem se juntassem àquela guilda, mas, embora isso tenha sido verdade antes, várias missões falharam recentemente. Só para deixar claro, essas são as missões que eles podiam fazer facilmente antes. Além disso, alguns aventureiros que deveriam ser altamente habilidosos acabaram mortos. Dependendo do que acontecer a seguir, eles podem ter que deixar a guilda. Eles estão brincando? Não, é só olhar para a lesão desse cara. Ah, isso não é onde o problema do Claude termina. Os aventureiros viram Alunas saindo e presumem que ela também desistiu. Agora que o Claude pensa nisso, coisas estranhas têm acontecido desde que o Filo saiu. Os aventureiros achavam que tinham feito progresso, lembrando que os líderes da guilda juraram que poderiam aumentar suas habilidades se juntassem à Luz da Glória. O Claude até contou a eles sobre o Filo e como ele estava apenas atrasando eles, mas, por algum motivo, sempre deixou o garoto entrar em seu grupo nas missões mais difíceis. Que droga você fez com aquele moleque? Pergunta um aventureiro ao Claude, deixando-o sem palavras. Na Guilda Real dos Aventureiros, mais tarde, o Filo conversa com várias pessoas sobre elfos, mas nenhuma delas consegue lhe dar boas informações. Enquanto está na biblioteca, o Filo imagina que as informações sobre elfos são bem raras, mas ele leu sobre eles em um livro há muito tempo. Dizem que os elfos são uma raça misteriosa que não aparece em lugares públicos. O próximo objetivo do Filo é ir ao país dos elfos, e se ele não encontrar nenhum elfo, tem certeza de que conseguirá falar com alguma raça semelhante a eles. De repente, Alunas aparece ao lado do presenteador e pergunta se ele está interessado em elfos. A verdade é que o Filo já recusou formar um grupo com Alunas, mas a Santa da Espada simplesmente não desiste. Então, ela surpreende o Filo com a notícia de que já saiu da Luz da Glória. Ela só se juntou a essa guilda por causa do Filo, lembra? Mas chega de falar disso. Alunas quer saber que tipo de livro o Filo está lendo, e o presenteador compartilha que está tentando encontrar o país dos elfos, embora saiba que é uma história maluca. Ele explica que a emoção da aventura é descobrir algo que ninguém nunca viu antes. Para Alunas, o Filo realmente precisa formar um grupo com ela, porque ela sabe como chegar ao país dos elfos. Depois, o Filo e Alunas são expulsos da biblioteca por serem barulhentos, mas o presenteador não se importa. Tudo o que ele quer saber é se o país dos elfos realmente existe. Ok, essa é a chance da Alunas. Ela sugere que só vai mostrar o caminho pro Filo se ele concordar em formar um grupo com ela, e dessa vez o presenteador não recusa. Porém, ele esclarece que isso é apenas uma parceria temporária até chegarem ao destino. Eufórica, Alunas sugere que eles se preparem imediatamente para a jornada. De volta à guilda do Claude, ele aprende com o capitão da guarda real do reino que o rei está suspendendo indefinidamente todas as atividades da Luz da Glória. De acordo com o aviso, todas as futuras atividades sob o nome Luz da Glória são estritamente proibidas. Depois de ouvir o que o Claude disse outro dia, Sua Majestade ficou muito preocupada com a situação e decretou que o líder da guilda deve garantir a captura dos transgressores que mancharam o nome da guilda. Assim que o Claude resolver tudo, a guilda dele está autorizada a retomar suas atividades. O capitão então começa a se afastar, mas o Claude exige saber o que eles farão nesse meio tempo. Mesmo que se recuperem daquela confusão, os fundos não são ilimitados. Mas não é como se o capitão pudesse fazer algo a respeito. A palavra do rei é absoluta e, se alguma atividade não autorizada for observada, uma penalidade mais severa será imposta. No pior cenário, a guilda poderia ser desfeita. A propósito, atividades pessoais ainda são permitidas. Se a Luz da Glória está tentando se manter,
os aventureiros podem pegar lixo na capital real ou ajudar na distribuição de comida de emergência. E assim, servir ao país desse jeito não é uma ideia tão ruim assim. Quando o capitão sai, o Claude perde completamente a calma. Depois disso, ele conta pros camaradas o que rolou. Ele fala que chutou o Filo para fora da guilda e recrutou a Lunis, acreditando que era por ali que eles deveriam ter começado para ficar ainda mais poderosos. Mas, na real, tudo tá desmoronando. É triste dizer, mas os outros aventureiros escutam eles falando e o Claude se desculpa por aquela cena patética, garantindo que podem começar de novo. Mas quem é que vai querer ficar numa guilda inativa? Um aventureiro decide procurar outra guilda e pede desculpas ao Claude, agradecendo ao líder da guilda por tudo que ele fez por ele. No momento em que tá saindo, o Bobson confronta ele por estar deixando eles na hora em que mais precisam. É um baita erro da parte dele, porque o aventureiro não tá a fim de ouvir o que ele tem a dizer. O cara dá um soco no Bobson e faz ele perder o equilíbrio, e com isso ele finalmente vai embora. O Cal corre até o lado do Bobson, só para ver o guerreiro chorando e reclamando de como a cara dele dói. Normalmente, ele consegue aguentar um soco desses, mas claramente isso não é mais o caso. Preocupado, o Cal se prepara para curar o Bobson, mas descobre que a magia de cura dele não tá funcionando. Na verdade, Scratch That, ele não tem poderes mágicos nenhum. Nesse ponto, dá para dizer que a luz da glória tá desmoronando. Enquanto isso, o Filo tá enfrentando uns lobos guerreiros numa floresta qualquer e consegue espantá-los. Ele fica curioso se realmente existe um país élfico no meio daquela floresta, não vendo nada que pareça uma estrada de verdade. Naturalmente, ele se pergunta como o Santo da Espada conseguiu encontrá-la. É como se a Lady soubesse um monte de coisas sobre aquele lugar. De repente, o Filo ouve outro lobo guerreiro indo em direção a Lunis. A Santa da Espada tá tomando banho na fonte, mas isso não é problema nenhum, mesmo sem sua arma, já que a pessoa que dá pontos alerta sobre o monstro. A Lunis se vira e ataca o lobo só com a mão, e então o lobo foge de medo. O Filo não consegue evitar e dá uma espiada na Lady. A Lunis pede para ele se juntar a ela quando percebe que ele tá ali, mas o nosso boy recusa e logo desvia o olhar, sorrindo. A Lunis assume que o Filo tá preocupado com ela e pergunta de novo se ele tem certeza de que não quer se juntar a ela. Ela começa a pensar que talvez não seja atraente o suficiente, então a pessoa que dá pontos a garante que ela é linda. Depois de lidar com os lobos guerreiros na floresta, a Lunis informa ao Filo que em breve eles vão entrar no labirinto da névoa. A maioria das pessoas não consegue nem encontrar a entrada e, mesmo que consigam, não conseguem sair. Segundo a Santa da Espada, além daquele labirinto, tá o país dos elfos. Fildo fica curioso sobre como a Lunis sabe tanto sobre o país élfico e não é só isso. Desde que se conheceram, a Lady tem sido estranhamente legal com ele. Ele não vê a Lunis como o tipo de pessoa que admiraria alguém só porque é altruísta, mas antes que a Santa da Espada possa responder, um grande lobo guerreiro aparece. Quando o lobo parte para cima deles, o Filo se prepara para lutar, mas a Lunis pede para ele dar um passo para trás e ataca o lobo com sua espada. Então, ela se vira para a pessoa que dá pontos, que vê que o monstro ainda tá vivo. Sem perder tempo, o Fildo vai para cima do grande lobo guerreiro com sua espada e o mata, ficando bravo com a Lunis por ser imprudente e querer que ele esqueça o que acabou de pedir para ela. O Filo sabe que a Lunis tem seus próprios motivos e não vai forçá-la a contar o que são se ela não quiser. Ele também percebe que ultrapassou seus limites, então pede desculpas para Lady. A Lunis quer que o Filo conheça a verdadeira ela, mas ela só vai compartilhar isso com ele quando o momento certo chegar. Por enquanto, eles precisam continuar e entrar no labirinto da névoa. Depois disso, a Lunis se afasta em silêncio e o Filo fica ainda mais confuso. Então ela pede a mão do Filo, pois o país élfico tá logo ali. Sem dizer nada, a pessoa que dá pontos assegura a mão da Lunis, sabendo que o momento certo vai chegar e acreditando que não vai demorar. Ao entrar no labirinto, a Lunis instrui o Fildo a se aproximar dela. Dentro do labirinto da névoa, é fácil perder a companhia se você se afastar. Resumindo, pode ser perigoso se eles se afastarem. Bem, o Filo consegue perceber a Lunis só pela voz dela. Ele pensa que ela tá só arrumando uma desculpa para ficar perto dele, só para perceber que tá errado quando quase cai num buraco. Felizmente, a Lunis consegue segurá-lo, dizendo que ele deve ter cuidado, já que tem alguns lugares sem chão. Momentos depois, a Lunis e o Filo chegam ao país dos elfos. É compreensível que a pessoa que dá pontos a não consiga evitar ficar deslumbrado. Os dois então começam a se aproximar dos portões, e enquanto caminham, o Filo expressa sua admiração pelo lugar lindo. Enquanto atravessam um campo, o Fildo agradece a Lunis por ter levado ele até ali.
Ele quer fazer algo por ela para mostrar sua gratidão, mas formar uma pare com ela é um baita não. Quando a Lady pede um beijo como recompensa, o Philo recusa na lata, irritado. Alunis tenta forçar um beijo no Fildo, sem ver motivo para ele recusar. Por causa disso, o nosso boy começa a entrar em pânico. De repente, eles são interrompidos por duas garotas com orelhas pontudas, Dan e Santa. Elas são elfas. As meninas ficam felizes em ver Alunis e a Santa da Espada tá contente por ter encontrado elas também. Naturalmente, as garotas querem saber quem é o Philo. Elas se perguntam se ele é o namorado da Alunis, mas a Lady diz que eles não têm esse tipo de relacionamento ainda. Eu sabia! Exclama a pessoa que dá pontos a. Você não conhecia elas. Nesse ponto, Alunis tira a pedra do brinco, revelando suas orelhas pontudas. Isso mesmo, ela também é uma elfa, mas Alunis não entra em detalhes e simplesmente leva o Philo até o reino, onde ele admira tudo o que vê. Ele não consegue acreditar que elfos realmente têm orelhas longas e pontudas, e além disso, tanto os homens quanto as mulheres são ridiculamente bonitos. O Philo então se lembra da Alunis pensando que não era atraente o suficiente enquanto estavam na floresta, mas agora ele sabe que ela estava só atuando. De qualquer forma, o Philo informa a Alunis que o nível dela pode ter subido um pouco. Certamente, o corpo da Santa da Espada tá mais leve. É raro encontrar alguém que consiga analisar, mas o Philo adivinha que a experiência dela foi ampliada desde que formaram uma parceria temporária. A Alunis achava que não conseguiria ficar mais forte, então ela agradece ao Philo por isso, enquanto as garotas apontam que ela já é forte o suficiente, mas ela não tá satisfeita ainda. Não. Enquanto o Philo segue a Alunis e as meninas, ele nota alguns elfos doentes e pergunta a seus companheiros sobre isso. Acontece que os elfos estavam com pressa no outro dia enquanto discutiam o poder mágico da floresta e como ele estava secando. Além disso, as garotas revelam que a Alumina, irmã da Alunis, desmaiou. A Alumina é uma usuária de magia muito melhor do que a Alunis e mais gentil do que qualquer um, e por isso a irmã dela tem orgulho dela. Curioso, o Philo pergunta onde está a Alumina. A Alunis assume que ele quer saber por que está preocupado com elas, mas o Philo explica que deve um favor a ela por ter levado ele ao país élfico. O mínimo que ele pode fazer é ir com ela e garantir que tá tudo certo. Além disso, ele é um forasteiro, sabe que não vai ser bom para ele se deixarem ele lá. Enquanto isso, uma das garotas pergunta ao Philo se ele não é o namorado da Alunis. O ponto D, irritado, enfatiza que não é, o que as meninas acham uma pena. Claro, a Lady concorda com elas, mas ela já tá cheia de provocar o Philo por hoje. Eventualmente, a Alunis e o Philo chegam ao palácio. Um dos guardas fica surpreso ao ver que a princesa voltou, mas o que o choca ainda mais é o fato de que ela tá com um humano. A Alunis apresenta o Philo como seu amante, mas o ponto Gifter rapidamente esclarece que ele é só um conhecido dela. Tirando isso, a Alunis deixa claro que o Philo é o convidado deles, então o guarda deve se comportar e não ser desrespeitoso. No caminho para ver o rei, a Alunis se desculpa com o Philo porque, em um minuto, ele pode ver algo desagradável na sala do trono. O rei e seus vassalos estão ocupados revisando seus registros e riscando a maioria deles quando um dos elfos anuncia a chegada da Alunis. O rei élfico para o que está fazendo e se aproxima da filha antes de dar um tapa nela. Ele não consegue acreditar que a Alunis teve a cara de pau de voltar, especialmente depois de colocar todas as responsabilidades nas costas da irmã por causa do que fez. A Alumina ficou doente devido ao problema que ela causou. A Alunis pede desculpas de forma profunda, mas, infelizmente, o rei élfico não acha que suas desculpas vão mudar a situação. Desta vez, a Alunis rebate e diz que eles já passaram da fase de conseguir resolver as coisas sozinhos. Não há futuro se continuarem a depender apenas da sabedoria do país deles e a Alunis tem certeza de que o pai dela já sabe disso. Como a Alunis está disposta a ir tão longe, o rei élfico presume que ela encontrou uma solução para o problema deles. Como a princesa não responde, o rei élfico diz para ela parar de ser tão arrogante. A Alunis ficou toda agitada, mas o pai dela quer saber o que ela realmente fez sozinha. Ela colocou a vida do povo deles em risco. E, além disso, ela deixou um de fora entrar no país deles. O rei elfo quer saber quem é a Alunis e se ela trouxe um candidato a consorte real, explicando que o Philo é apenas um amigo querido. A Alunis pede para o pai parar de fazer essas afirmações. O rei Kindas então pergunta ao Philo o que ele acha do país deles, e o Philo responde honestamente que, a princípio, achou aquele lugar lindo e misterioso, mas reparou que os elfos não têm uma boa aparência. A razão por trás disso é que o país dos elfos está passando por uma grande falta de poder mágico. Como o Philo pode ver, o país é cercado por florestas onde os elfos tiram sua força vital.
Depois que um elfo ganha poder, ele vai ter um filho que vai crescer e devolver a mágica para a floresta. É assim que o poder dele circula. Infelizmente, o número de elfos foi muito reduzido pelos que estão atrás deles, e, como resultado, o poder mágico da floresta começou a secar. A força vital diminui à medida que o poder mágico da floresta se reduz, e a mágica que os elfos devem devolver também diminui. Embora os elfos tenham uma longa expectativa de vida, a capacidade deles de reproduzir não é tão alta. Em outras palavras, é difícil aumentar a população. No momento, aqueles com muito poder mágico oferecem para as florestas para mantê-las. Essa é a situação atual do país dos elfos. Inicialmente, esse papel era da primeira princesa, Lunis, mas agora é da Iluminas. O rei Gás quer saber por que a Lunis deixou o país deles, mas de novo o Santo da Espada não consegue responder. Mudando sua atenção para o humano, o rei elfo agradece ao Fildo por trazer a Lunis de volta para o país deles. Em honra à filha, permite que ele fique por alguns dias. Depois disso, o rei Gás pede para Lunis vir com ele e cumprir a responsabilidade que foi imposta a Ilumina. Vendo que não tem outra escolha, a princesa agradece ao Filo por tê-la acompanhado até ali e confessa que estava só tentando usar o poder dele. Ela sabia o quanto ele tinha sido prejudicado pela guilda anterior, e foi por isso que, quando soube que ele estava procurando o país dos elfos, aproveitou a oportunidade. Lunis admite que o que fez foi horrível e, no final, tudo o que trouxe foi problemas para quem estava ao redor dela. Apesar de tudo o que aconteceu, o Santo da Espada realmente gostaria de mostrar pro Filo as coisas maravilhosas do país deles. Ela então começa a se afastar com o pai, mas é interrompida pelo Filo, que diz que ela não precisa se sacrificar por causa do poder dele. O presenteador de pontos promete salvar o país dos elfos. Filo explica que a habilidade dele é amplificar a experiência ganhada pelos membros do grupo dele. A experiência amplificada é dele e ele pode distribuir como quiser. O problema do país dos elfos é que não tem poder mágico suficiente para sustentar a mágica da floresta. Para resolver isso, o Filo pretende usar a habilidade dele para elevar o nível dos elfos à força. Assim o poder mágico individual vai aumentar e a vitalidade da floresta vai ser restaurada. O presenteador de pontos entende se o rei Gás não acreditar nele, mas quer que ele veja que está dando uma chance para salvar o país deles. O Filo pede ao rei elfo para deixar ele usar a habilidade dele em prol do reino deles, e naquele momento, o pai da Lunis está tão atordoado que não consegue falar. Naquela noite, a Lunis visita a Ilumina no quarto dela e se sente mal por ela. Então, o Filo a chama para a varanda, onde pergunta se ele realmente pode ficar naquele castelo. O Santo da Espada garante que pode e pergunta se algo está incomodando ele. Aí ele conta que passou por uma mulher alta que ficou olhando para ele há um tempo. Quando a Lunis diz que era mãe dela, o Filo mal consegue esconder a surpresa. Realmente, ninguém consegue dizer a idade de um elfo só de olhar para eles. De qualquer forma, a mãe da Lunis provavelmente estava olhando pro Filo porque faz tempo que alguém de lá não vê um ser humano. Além disso, a princesa pede desculpas ao Filo pelo transtorno que causou. Ela deixou o país dos elfos para encontrar uma solução fora do conhecimento que eles têm, mas aos poucos foi ficando cansada de procurar. Ela admite que tentou ficar perto do Filo porque achou a habilidade dele interessante, fazendo o presenteador de pontos se perguntar se era realmente isso que estava por trás de tudo. Lunis fez algo bobo, mas mesmo assim o Filo escolheu ajudar os elfos. Por quê? Bom, não tem uma razão específica, mas se tivesse que dizer, seria para agradecer a Lunis por ter levado ele pro país dos elfos. Para ele, seria errado perder um lugar tão bonito. Ele não tem certeza, mas sabe que família e lar são importantes. Além disso, a gente deve ajudar um membro do nosso grupo quando ele tá em apuros, né? Isso é o que ser um aventureiro significa, acrescenta o Filo, colocando um sorriso no rosto da Santo da Espada. Momentos depois, o rei elfo se aproxima e ordena que o Filo siga. Ele leva o Filo para dentro do castelo, e naturalmente, o presenteador de pontos começa a se preocupar. Aí o rei Gás nota que a espada do Filo parece estar chegando ao limite. É o que acontece quando se matam dragão e lobisomens com esse tipo de lâmina. O Filo não tem certeza porque o pai da Lunis mencionou de repente a espada dele, mas antes que ele possa perguntar, o rei Gás instrui ele a parar de andar usando a mágica dele. O rei elfo abre um grande conjunto de portas, entra no quarto e diz pro Filo, que tá apavorado, para vir rápido, dizendo que aquele lugar é o tesouro, onde guardam ferramentas mágicas que passaram por modificações mágicas. Infelizmente, quase ninguém sobrou naquele país para lidar com os tesouros escondidos. O rei Gás quer falar com o Filo sobre a habilidade que ele mencionou antes, curioso para saber de onde ele vai tirar a experiência, se o que ele tá dizendo é verdade.
O Filo explica que, para amplificar, é necessário ter como alvo monstros com uma quantidade razoável de experiência. Ele aprendeu com Alunis que há alguns monstros grandes nas planícies do norte do palácio que eles poderiam derrotar para ganhar experiência. Apesar do que o Filo disse, o Rei Elfo ainda não está impressionado com o plano dele. Mesmo que ele e Alunis consigam derrotar os monstros, a quantidade de amplificação que eles vão obter está longe de ser ideal. O que o rei quer dizer é que o presenteador de pontos precisa de membros de grupo e uma boa arma. Dito isso, ele se oferece para dar ao Filo a espada sagrada Excalibur, um tesouro escondido que foi passado de geração em geração no país deles. Além disso, o Rei Gás vai colocar 100 homens para ajudar ele. É claro que o Filo recusa aceitar uma arma tão grandiosa. Eu te disse que não sobra mais ninguém que possa lidar com isso, diz o Rei Gás, olhando pro Filo com tristeza nos olhos. Os elfos têm pesquisado há muito tempo, mas não encontraram uma solução até hoje. De joelhos, o pai da Alunis admite que está pedindo demais do Fildo e que ele é um rei sem poder. Ele então implora ao presenteador de pontos para salvar o país deles. E felizmente, nosso garoto muda de ideia e finalmente aceita a espada. Mais tarde, Alunis avisa ao Filo que ela e o resto da equipe estão prontos para sair do palácio. O capitão da Ordem dos Cavaleiros, Agot, se apresenta ao Fildo. O Rei Elfo já contou a ele sobre a missão, mas o Filo tá tão nervoso para falar com eles porque é só um de fora. Rindo, o Agot assegura que vão segui-lo, não importa o que aconteça, afinal, essa é a ordem do rei. Quando perguntado se ele não se sente desconfortável em seguir alguém tão jovem, o capitão aponta que toda raça é como uma criança para um elfo adulto como ele. Não que isso importe agora, o que realmente importa são os resultados. Atrás do Filo, Alunis lembra que ele é o líder daquela equipe e o urde a dar uma palavra breve a todos antes de começarem a operação. Para ser honesto, o presenteador de pontos acha que pode ser uma grande responsabilidade ter um de fora liderando todos os elfos. No entanto, depois de ver alguns dos lugares incríveis do país e conhecer seu povo, ficou claro para ele o quanto quer protegê-lo. Com a ajuda dos cavaleiros, o Filo acredita que podem salvar o país dos elfos. Além disso, ele espera um bom esforço de todos. Sem perder tempo, os cavaleiros partem rumo às planícies do norte, sabendo que o futuro do país deles depende da performance deles. Após dias de viagem, Alunis sugere que eles façam uma pausa porque os cavaleiros já estão exaustos. O Agot nota que, apesar de toda a caminhada dos últimos dias, o presenteador de pontos não mostra nenhum sinal de cansaço. Ele e os outros cavaleiros, por outro lado, estão acabados e só podem torcer para não se tornarem um empecilho quando a situação exigir. Alguns minutos depois, Alunis verifica o mapa deles e deduz que eles já deveriam ter chegado ao destino até agora. Só para ter certeza, o Agot pede pro Filo usar a habilidade de análise para ver onde estão os monstros. Imediatamente, o ponto Gifter analisa a área e fica confuso, porque embora consiga identificar o monstro, a habilidade dele diz que está ali o tempo todo. Então, ele pede pro Alunis cortar o chão, admitindo que tá meio receoso de fazer isso sozinho, já que tá carregando uma espada valiosa que pertence aos elfos, assim como ele. Agot não quer danificar a espada dele tentando cortar o chão. Felizmente, Alunis não recusa e logo faz fendas no chão usando a espada. Quando nada acontece, o Filo comenta que achava que o monstro estava escondido embaixo deles ou algo assim, mas então todo o lugar treme violentamente, e o Agot ordena que os cavaleiros corram para o terreno mais baixo. Nesse ponto, o Filo percebe que o monstro não está escondido no subsolo. Na verdade, toda a cordilheira é um monstro. Como o monstro parece um dragão sem asas, o Filo assume que é uma espécie de dinossauro. Alunis já ouviu falar de monstros grandes, mas admite que não nesse nível. Quando o Filo pergunta ao Agot sobre os outros cavaleiros, ele descobre que conseguiu impedir que eles se dispersassem, mesmo em meio ao pânico. Mas a missão deles não é algo que dá para fazer com um número reduzido de pessoas, é só ridículo enfrentar aquele dinossauro. O monstro ainda não os notou, então o Filo e os outros rapidamente pensam em um plano. Antes de mais nada, eles precisam lembrar que isso não é como uma tarefa comum de caça a monstros. Querendo chamar a atenção do dinossauro antes que ele comece a se mover, o Filo ordena ao capitão que garanta que seus homens não se dispersem, antes de instruir Alunis a continuar o ataque. De repente, o dinossauro ruge e faz o Filo pensar que ele é lento demais e grande demais para sentir dor. Novamente, o ponto Gifter nota que o monstro ainda não os viu e diz a Alunis e ao Agot que reúnam as tropas. Todo mundo atrás de mim. Com isso, o Filo se prepara para atacar o dinossauro. Ao mesmo tempo, ele se lembra do Rei Elfo dizendo que Excalibur não era para ser empunhada por quem não tinha poder.
O Rei Gas acreditava que o Filo poderia trazer a espada a seu pleno potencial, então antes do ponto Gifter partir, ele aconselhou a focar sua mente na lâmina. Agora, o Filo não pensa em mais nada e vai para cima do dinossauro, confiante de que a espada fará o resto. Com um único golpe, o Filo consegue ferir o monstro. Naturalmente, os cavaleiros não conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar, enquanto o dinossauro se debate. O Filo informa a princesa que vai fazer o melhor para chamar a atenção do monstro, mas não consegue proteger todos os cavaleiros se eles estiverem dispersos, então ele quer que ela cuide deles. Num piscar de olhos, o Filo corre em direção à criatura novamente. Ele não quer que a luta se arraste, mas agora a única coisa que pode fazer é continuar atacando o monstro usando o corte de luz de Excalibur. Os elfos ficam maravilhados ao ver que o dinossauro está levando mais ferimentos a cada minuto e começam a torcer, acreditando que podem completar a missão. O Agot não diz nada, mas sabe que a luta está longe de acabar. Certamente, o Filo percebe que os cortes de luz sozinhos só funcionam na superfície da pele do dinossauro. Simplificando, ele precisa pensar em outra coisa. Então, o monstro abre a boca, e o ponto Gifter quase cai dentro dela. Enquanto se segura na borda da boca do dinossauro, o Filo pensa em atacar a área mais vulnerável com o máximo de poder de fogo. No fim, ele escolhe soltar e uma Lunis horrorizada só pode assistir enquanto o monstro o engole inteiro. Com a mente na lâmina, o Filo ativa sua habilidade chamada Holy Breaker e desfere um golpe poderoso de dentro do corpo da criatura. Finalmente, o ponto Gifter derrota o monstro, enquanto os cavaleiros celebram sua vitória. Lunis vê que o Filo está caindo, ele não consegue mover o corpo e sua energia mágica e resistência estão drenadas. Se ele morrer agora, será tudo em vão. Quando o Filo se aproxima do chão, a princesa corre para pegá-lo. Ela implora para ele ficar acordado, mas a primeira coisa que ele pergunta é se realmente conseguiu matar o monstro. Ele só quer confirmar que não está sonhando. Nesse caso, a Lunis se oferece para dar um pouco de poção para ele por via oral, mas o Filo sorri e diz que pode beber ele mesmo. Depois disso, a Lunis pede para ele se levantar e ver por si mesmo que conseguiu matar o dinossauro. Ao voltar para o palácio, o Filo amplifica a experiência que ganhou ao matar o monstro e distribui, elevando os níveis dos elfos e restaurando sua saúde. A Lunis imediatamente abraça a irmã quando a vê fora da cama, e não demora muito para que o pai também as abrace. Enquanto o Rei Gas chora segurando suas filhas nos braços, o Fildo olha feliz pro reino agora iluminado. Depois, o Rei Gas conversa com sua esposa Lunala e diz que nunca será o suficiente, mesmo que passe a vida inteira sendo grato ao Filo. Talvez viver muito tempo não seja tão bom assim, porque seus sentidos se tornaram opacos e rígidos. Ele pensa que a Lunis estava certo o tempo todo, mas a Lunis argumenta que isso não é verdade, porque os artefatos que fizeram prolongaram a vida de seu povo. A rainha quer que o Rei Gas tenha em mente que tanto ele quanto a Lunis não desistiram e, graças a isso, todos foram salvos. Ao observar seu povo, o Rei Elfo se pergunta onde está o homem do momento. Ele adoraria conversar sobre recebê-lo na família como genro, o que surpreende sua esposa. Desconhecendo isso, o ponto Gifter já saiu do castelo. Ele planeja sair de lá sem avisar ninguém, mas a Lunis o alcança e informa que ele esqueceu seu manto. Agradecendo ao príncipe, a princesa Filo pega seu manto e pergunta a Lunis por que ela está vestida como se estivesse pronta para uma viagem. Na verdade, é para que ela possa segui-lo. Além disso, ela está curiosa para saber como o Filo vai sair do labirinto embaçado sozinho. Embora esteja feliz que o ponto Gifter os ajudou, a Lunis afirma que o país élfico ainda não está completamente salvo. Ele só se recuperou milagrosamente por causa do Filo, mas ainda há muitas coisas que a princesa precisa fazer para que eles consigam se reerguer. De qualquer forma, a Santa da Espada elogia o Filo por ser forte, mas ao mesmo tempo repreende por ter feito algo grande sem pensar. Ela tem certeza de que ele teria morrido se tivesse batido a cabeça, dizendo ao ponto Gifter que precisa que ele viva uma vida longa e saudável. É porque ela quer estar com ele, mesmo que só por um tempo. Essa observação faz o nosso garoto ficar vermelho, então ele apenas se vira para esconder o rosto enquanto os dois conversam. De repente, a Illumina aparece parecendo que nunca ficou doente. Enquanto isso, a Luz da Glória luta para enfrentar monstros de baixo nível. Eles eram uma vez a guilda mais forte do país, mas agora tremem ao enfrentar ratos gigantes. Que diabo está acontecendo? Claude se pergunta, como se eles não tivessem maltratado a pessoa que mais contribuiu para a equipe anos atrás. O líder da guilda do Claude o chamou para apresentar um garoto que ele acolheu do orfanato onde pararam outro dia.
O garoto seria o novo trabalhador deles, e o líder da guilda queria que o Claude se certificasse de que ele estava preparado para não morrer fazendo tarefas. Claro, o Claude ficou irritado por ter que treinar o garoto, apenas para ser zoado pelo líder e brincar que finalmente tinha um irmãozinho. Sem outra opção, o Claude perguntou ao garoto o nome dele e o menino se apresentou como Philo. No presente, o Bobson carrega um Claude ferido pela rua. O Cal nota que ele já está acordado e diz pro Bobson se apressar, porque eles podem ser pegos. Desorientado, o líder da guilda nota que seu braço tá machucado e seu rosto tá ardendo. A Dorothy fica surpresa que ele não se lembra do que aconteceu, contando que ele foi mordido enquanto derrubava um rato gigante no canal de irrigação subterrâneo. Eles aceitaram aquela missão porque o Claude disse que era de baixo nível, mas ao invés disso, ele quase foi devorado e foram forçados a recuar. Quanto às lesões faciais, ele teve uma discussão com um cliente que não hesitou em reagir. Honestamente, o Claude teria morrido se a polícia militar não tivesse chegado. Essa é a razão pela qual a Dorothy disse que eles não deveriam aceitar a missão, além do fato de que já estão fracos e que aquela missão era de outra pessoa. Eventualmente, eles voltam para a guilda e tudo que o Claude consegue pensar é em como falharam em completar a missão. Dentro da guilda, um aventureiro pergunta ao Claude onde ele encontrou os dealers e nem espera pela resposta. A verdade é que ele tá tranquilo com qualquer coisa, contanto que seja pago. Ele e os camaradas continuam bebendo, irritando a Dorothy, já que ela tem certeza de que aqueles caras vão ficar lá até acabarem com o dinheiro. E os outros podem fazer algo a respeito no escritório do Claude. O Cal tenta curar as feridas do líder da guilda, mas parece que não tá funcionando nada. Eles só têm que aceitar que todos os poderes deles foram tirados e que voltaram ao nível original. Depois de alguns minutos, o Cal consegue estancar o sangramento de alguma forma. Ele diz pro Claude que qualquer coisa além disso vai precisar de uma visita a um curandeiro na clínica, o que faz a Dorothy perder a paciência. Todo esse tempo eles estavam tentando se impor pela força e, como resultado, nem se lembram mais de como lutar como aventureiros. A missão de exterminar os ratos deveria ser um trabalho simples para um aventureiro novato, e ainda assim eles tiveram que fugir. O mago não consegue deixar de culpar o Bobson, que ficou com medo e gritou, e foi isso que alertou os monstros. Em defesa do Bobson, a única arma que ele consegue manejar agora é um porrete. Antes, eles conseguiam se dar bem porque todo mundo era muito forte, tinham o suporte mágico mais poderoso e quase mágica de recuperação infinita que podia curar qualquer ferimento em um piscar de olhos. Enquanto o Bobson chora, o Cal se lembra que, originalmente, ele nunca teve essa força de vontade. Por outro lado, a Dorothy menciona os impostos atrasados da guilda e os salários dos membros. Eles também têm que pensar nas dívidas e, o mais importante, na possibilidade de o país ordenar que eles se desfaçam. Por mais que ela odeie admitir isso, a Dorothy tem certeza de que a luz da glória vai finalmente chegar ao fim. Quando as coisas estavam indo bem, o Cal achou que a guilda iria durar para sempre. Ele admite que nunca pensou que acabaria de uma forma tão miserável. Mas pro Claude, ainda não acabou. Ele acredita firmemente que a luz da glória ainda pode recomeçar, se recusando a deixar um único erro arruinar tudo. Triste dizer, o mago pensa o contrário. Claude, pelo amor de Deus, se toca. Mas e quanto ao sonho de fazer da luz da glória a melhor guilda do mundo? Eles vão jogar isso tudo fora? O Cal enfatiza que não é mais possível, e o Bobson acrescenta que só parecia assim porque eles estavam tão empolgados na época. Não é nem sobre os poderes deles, eles só estavam se achando demais. Tem tanta coisa que a guilda precisa pagar, mas tudo que sobra na luz da glória é um monte de aventureiros vagabundos e interesseiros. Não sobra nenhum traço da melhor guilda que havia antes. Mesmo assim, foi um milagre que eles chegaram tão longe em apenas 3 anos. A Dorothy então pergunta aos companheiros o que eles fariam se a guilda desaparecesse. No caso do Cal, ele abriria um salão de massagens curativas. Mesmo que não consiga curar um ferimento, pelo menos pode ajudar a aliviar uma dor no quadril ou nas costas. O Bobson diz que vai voltar para a cidade natal dele. Ele tá preocupado com a mãe dele, que tá sozinha e fraca há um bom tempo. Quando é a vez da Dorothy compartilhar os planos dela, ela revela que já chega de ser maga. Afinal, não tem demanda para feitiços inúteis dela. Como todo mundo pode ver, a Dorothy só tem a carinha bonita. Ela pensou em se aproximar de algum ricaço ou aristocrata. O Cal e o Bobson ficam surpresos ao ouvir isso. O Claude pergunta a Dorothy se ela vai simplesmente deixá-lo. A maga quer que o Claude entenda que não faz sentido 2 desempregados continuarem se encontrando, mas ela admite que os 2 têm personalidades ruins, então a química deles nem é tão ruim. No entanto, isso tudo é passado agora, porque o Claude perdeu tudo.
Não tem mais nada atraente nele. A Dorothy tem certeza de que o cara tá ciente disso. Ela não consegue acreditar que o Claude atacou algumas pessoas na rua e ainda as fez de refém, enfatizando que eles não foram punidos pelo rei porque a Philo não testemunhou contra eles. A Dorothy não sabe se o doador de pontos era só ingênuo ou não, mas, de qualquer forma, essa ingenuidade é o que salvou a vida deles. Ela acha que deveria deixar pra lá. Com isso, a Dorothy se despede do Claude e começa a se afastar. Foi divertido até agora, mas isso é o fim. É aqui que o Cal se despede também. Apesar do curto tempo como guilda, ele é grato por tudo que o Claude fez por eles. Ele então urde o Bobson a sair com eles, e o grandão admite que andou guardando uma grana dos dias como aventureiro, então ele poderia só ficar com a mãe dele. Infelizmente, enquanto o Bobson e o Cal falam sobre os outros planos, o Claude de repente perde a cabeça. Depois, os aventureiros lá embaixo veem o líder da guilda saindo. O cara que o cumprimentou mais cedo se pergunta por que ele tá tão calado, só pra cuspir a bebida quando alguém grita lá de cima. O aventureiro foi lá para pedir pros executivos, a Dorothy e os outros, pagarem as bebidas, mas não esperava encontrar eles mortos no reino élfico. A Philo observa a Lunise enquanto ela pratica balançando a arma. Então ele pergunta à princesa o que ela acha da espada dele, ao que ela responde que é o tesouro nacional deles. Ela afirma que é incrivelmente poderosa, com uma lâmina afiada que não tem igual, mas não era isso que o doador de pontos queria dizer. Na verdade, ele queria saber o que a Lunise achava da habilidade dele com a espada. Como isso se parece pro santo da espada? Primeiro de tudo, a Lunise reconhece que a Philo é muito forte em termos de habilidade com a espada. A princesa acha que ainda tem muito espaço para crescer. Se ele tivesse dominado a habilidade ideal, até a espada antiga dele não teria se danificado. Embora Philo tenha conseguido derrotar o dinossauro chamado Giggs, a Lunise acha que ele falhou em atingir os pontos mais efetivos. Se o doador de pontos está tentando reduzir a mobilidade, é recomendado ir na base da barbatana. Quando a Philo pergunta se atacar os olhos não seria melhor, a moça explica que isso poderia causar muitos danos à área ao redor, se o dinossauro perdesse a visão e entrasse em fúria. Percebendo que a Lunise está certa, a Philo pede para ela ensinar como lutar com uma espada. Não importa quão alto seja o status dele, ele tem muito pouca experiência como aventureiro. Ele não quer depender das habilidades que adquiriu depois de reaver toda a experiência que tinha emprestado para a antiga guilda dele, mas, em vez disso, quer se tornar mais forte como aventureiro. Desconhecido para Philo, o Claude matou os outros membros da Luz da Glória. O líder da guilda perdeu tudo e a única pessoa que ele culpa é o doador de pontos.